foi mal. Agora foi. Agora tá. Agora tá. Então, como eu estava falando, você saber, fazendo aquelas 5 perguntas, você vai ter a ideia geral do livro. Tendo a ideia geral do livro, fica mais fácil para você entender a proposta dos versículos. Então, no caso de Apocalipse, quem escreveu? João de Patmos. Quando escreveu? Entre 90 e 95. Para quem ele escreveu? Para igrejas que estavam sofrendo perseguição pelo Império Romano. Então, pronto. Você não vai sair por aí falando que Apocalipse está falando da tua igreja que sofreu um assalto e depois sofreu uma enchente e depois cortou a luz. Tá vendo aí? Ó, Apocalipse está falando que a igreja ia sofrer e tal, não sei o quê. Não é isso, entendeu? Porque você já tem uma ideia. Vamos pensar no outro texto, Efésios, né? Quem escreveu Efésios? Não há certeza, né? Mas alguns entendem que é Paulo, outros entendem que ele apenas inspirou, né, o texto de Efésios. Mas para quem é escrito? Para a igreja em Éfeso. Qual é o objetivo? Apresentar Jesus como modelo, né? E o cristão, a partir de Jesus, tem que ser um cidadão modelo e que ele deve atuar na sociedade de maneira exemplar. E para isso usando, né, a palavra, as escrituras, a pregação do evangelho, que é o próprio Jesus. Entendendo esse contexto geral de Efésios, eu não vou ler Efésios 6, de 10 a 12, dizendo que ali é a hierarquia do inferno, dizendo que tem, porque em Belford Roxo tem pobreza ou que tem a potestade lá. Não dá, porque Efésios não está falando sobre isso. O contexto é outro, certo? Então, isso me ajuda, né? Tiago, né? Sei lá, Salmos, Crônicas, Êxodo, qualquer livro que eu for ler. Então, eu tendo a ideia do contexto geral, eu diminuo as chances de falar besteira. Falar besteira a gente sempre fala, né? Porque a gente fala de coisas que não entende. Isso aí, em algum momento, nós vamos sempre falar alguma coisa que, né, fugiu aí do prumo, né? Mas a gente tem que diminuir isso, né? Diminuir as chances. Então, um bom estudo, né, tendo essa perspectiva, ajuda bastante a gente diminuir o nível de besteiras no nosso discurso. Então, vamos lá. Apocalipse 1, de 12 a 15, né? Então, temos alguns símbolos aí nesse texto. Ó. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas que haveriam de receber a mensagem do Apocalipse. E aí vem aquilo que a gente já conversou. Pode ser 7 igrejas, ou é a questão simbólica para falar da igreja toda no geral, né? As vestes que cobriam o personagem que João viu simbolizavam a dignidade e a função de sumo sacerdote de Jesus. Então, o personagem que João viu, ele está de branco, tem cinto de ouro, né? Tem uma coroa e tal, tem um monte de coisa. Isso quer dizer, quando você chegar no céu, Jesus vai estar com um roupão vestido de branco? Não, né? Isso quer dizer, né, de maneira simbólica, que Jesus é rei, Jesus é santo, né? Os seus olhos eram como fogo, né? Ou seja, Jesus julga, né? Ele que sabe, né, realmente quem você é, né? E aí por diante. Aí vem aqui, até seguindo, ó. Cinto de ouro simboliza a realeza de Jesus. Cabelos brancos apresenta a função de Jesus como juiz. Então, Jesus é rei, Jesus é juiz. Os olhos como chama de fogo simboliza a penetrante visão e a ira consumidora de sua santidade contra o pecado. Fogo, né, na simbologia do Antigo e do Novo Testamento, no geral tem a ver com purificação, não com poder. Né? É um erro. Muitas igrejas hoje, ditas tradicionais, lamentavelmente, né, e pentecostais, usam a figura do fogo como se fosse a ideia de poder ser um manda-fogo. Ser um manda-fogo. Se for mandar fogo no sentido que está no texto, vai queimar todo mundo. Então, é um erro aí
de significado, né? Eu lembro que eu era seminarista em Jardinóia, na igreja lá em Jardinóia, né? Aí eu ia pregar, estava sentado no púlpito, estava eu, o pastor, mais alguém lá. E aí foi convidada uma senhora de outra igreja para pregar, né? E tinha um corinho antigo que falava assim: "Ó, manda fogo, desce fogo, desce fogo". E a mulher começou a falar: desce fogo, e apontou para onde eu estava sentado. Eu peguei, virei de lado assim, né? Aí o pessoal que já me conhecia olhou para mim assim, ficou rindo, né? Aí depois no final do curso, Ricardo, por que você virou? Aí eu, cara, vai que Deus ouve a mulher e manda fogo mesmo. Eu estou perdido, então é melhor deixar ela lá sozinha e tal. Mas o resto da igreja não percebeu, não, né? Só o pessoal que me conhecia. Professor, Bem, professor, fala aí. sou eu, Ana Paula. Vai falar, Ana Paula. Pegando um gancho aí, eu já ouvi de uma pessoa para poder basear a questão da tatuagem, que isso também é polêmico. Ela falou sobre Jesus, quando vier, vai vir na sua coxa escrito: Olha, Rei dos Ah, Reis. não tem nada a ver, tem nada a Não ver. tem nada a ver, Tem nada a nada a ver. ver. É. Quer encontrar um. Não Não, a tem, não tem questão da como. tatuagem, o pessoal usa muito o texto de Levítico, né? Para Que falar que também não tem nada a ver. não pode fazer marca, mas não tem nada a ver. Na verdade, a É, Bíblia não fala sobre tatuagem. O que sim, a Bíblia fala, lá em Levítico, é pessoas que colocavam o nome de outros deuses no corpo. Então, quer dizer, não é contra a tatuagem, é contra eu colocar o nome de outros deuses. Se eu quiser tatuar o nome da minha filha no meu braço, isso não é pecado, né? sim. Se eu quiser tatuar a caveira com a faca encrustada nas minhas costas, não é pecado. É estranho para um pastor fazer isso, mas não é pecado, né? É mais uma questão de bom senso, né, do que Sim. pecado ou não, né? Mas eu não quis entrar nesse debate, né? Só para Entendi, realmente. para a simbologia doida, né? O pessoal tenta. Sim. Então, não tem sentido. Se eu vou entender o livro todo, eu já consigo diminuir essas besteiras, entendeu? É, Essas bobeirinhas, né? Essas interpretações, né, alucinantes. Fala, sim. Vânia. Ai, Vânia? oi, professor. É sobre esse texto em Levítico, é que quando fala não imprimais em teu corpo marca alguma, isso é abominação ao Senhor, essa marca aí eu entendo não imprimir alguma coisa, realmente um desenho, ou escrever alguma coisa na tua pele. Eu entendo isso como não fazer uma tatuagem. Mas o contexto direto do texto não é tatuagem. O contexto é você marcar o nome de outros deuses, que era comum aos povos, né, naquela época, marcar o nome de outros deuses no corpo. Como Então, Israel mas estava começando a ter exclusividade de Deus, então uma orientação era: não marque o seu corpo com o nome de outros deuses. Ricardo, mas eu acho que tatuagem não pega bem para o cristão. Tudo bem, não há problema. Mas não dá para a gente usar esse texto dizendo que é pecado, entendeu? Porque o contexto sim. direto dele é escrever o nome de outros deuses. Mas quando você lê esse versículo, você não lê, não escreva o nome de outros deuses. Você Isso. lê assim, não imprimais em teu corpo marca alguma, isso é abominável ao Senhor. O sentido de imprimir, né, é o sentido de você escrever algo ou mesmo que seja um desenho. Então, assim, eu não vejo como pecado, mas eu, particularmente, eu não aceito muito, assim, eu não aceito, eu não, eu acho uma agressão ao próprio corpo, a Entendi. tatuagem, né? Então, o que a irmã poderia dizer é assim, ó, a irmã não concorda, mas não dá para dizer que é pecado pelo texto bíblico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo.
Um Sim. dos mandamentos diz que nós não podemos fazer imagens, certo? De nada. E na Arca da Aliança tem a imagem de 2 querubins. Ora, logo na Arca da Aliança, o pessoal vai e faz imagem, descumprindo o primeiro mandamento. Mas qual é o objetivo do primeiro mandamento? Não façam imagem de outros deuses, para adorar outros deuses, porque a exclusividade agora é de Yahvé. Então, as imagens que Israel fazia, né, tinham que ter relação com Yahvé, não com outros deuses. Então, eu preciso olhar o texto, né, aquilo que a gente estava falando antes. Eu preciso olhar o texto, tentando entender o seu objetivo primeiro. Entendi o objetivo primeiro. Isso me ajuda a diminuir as chances de errar ali, né, a maneira como eu vou julgar certas atitudes. Porque se fosse dessa maneira, eu teria um problema com o Templo de Israel, né? Eu teria um problema com a Arca da Aliança, porque essas imagens, esses símbolos que são usados ali, o primeiro mandamento está falando para não fazer, né? Eu não lembro se é o primeiro mandamento. Tem um mandamento lá que fala que não é para fazer imagem. Está falando para não fazer. Então, eu já estou descumprindo ali. Então, todo texto, né, ele tem um objetivo primeiro. Se eu consigo entender esse primeiro objetivo, para aplicá-lo, eu vou conseguir ter assim menos problema para aplicar, né? Tatuagem, com certeza, não é um assunto simples, mas não é pecado, pelo texto bíblico. É claro, na minha perspectiva. Numa leitura mais conservadora, mais tradicional, é pecado. Então, ponto. Mas, por exemplo, se um membro da minha igreja vira para mim e fala assim, pastor, vou fazer uma tatuagem, o que o senhor acha? Eu diria, eu não acho legal. Eu acho que não vale a pena, é um dinheiro que você vai gastar à toa, que não tem necessidade. Aí alguém fala assim, vai ser excluído da igreja? Eu falei, eu não posso excluir ninguém porque não é pecado. Agora, se no estatuto da minha igreja, no regimento interno, tiver lá, a igreja não aceita membros tatuados, aí é uma questão do grupo, né? Cada grupo tem a sua cultura, tem o seu costume. Então, cada grupo vai estar lidando com a situação da tatuagem de uma maneira. Mas não é questão doutrinária, bíblica, né? É mais de costume mesmo. Eu estou falando tatuagem, eu acho que poderia ser assim, ouvir rock, ir à praia, sei lá, lutar capoeira, jogar capoeira. Crente não pode jogar capoeira. Ué, por que não? Porque é coisa de macumba, né? Isso é questão de costume. A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Então, é sempre bom a gente ter perspectivas para avaliar. É claro que a perspectiva mais tradicional, mais conservadora, vai ser bem direta. Isso pode, isso não pode. Ponto. Acabou. É preto no branco ali, né? Uma perspectiva mais crítica, nem sempre é preto e branco, às vezes é cinza. E aí, né, é necessário o bom senso. Então, não é simples lidar, né? Eu diria isso, né? Tá, obrigada, professor. Beleza? Mas a irmã pode continuar com o seu pensamento aí, não tem problema, não. Tá. Vamos lá, então. Mais alguém quer falar? Não? Tem alguém que tem tatuagem aí no grupo aí? Pode falar, irmão. Não é pecado, não. Eu tenho, professor. Ih, olha aí, ó. Vai para o inferno. Eu também. Não, eu fiz a minha antes da conversão. Mas hoje Então tá perdoado. Deus não leve conta a ignorância. Tô brincando. não faz sentido, não tem sentido ter uma tatuagem, sabe? Entendi. Se eu pudesse voltar o tempo, eu apagaria, né? Entendi. Então, é a questão de bom senso, né? De costume, é coisa assim. Então, esse é um tema que é realmente difícil de lidar até hoje, né? A tatuagem. Mas tem muitos outros, né? Que a gente precisa avaliar sempre. Eu acho que o que a gente precisa entender, nem sempre a Bíblia vai ser objetiva em responder questões do nosso tempo. E aí a gente precisa ter um olhar, né, às vezes, mais
mais humano, digamos assim, né? De entender a situação, que nem sempre a Bíblia vai responder de maneira objetiva. Isso é um desafio. Isso na proposta que eu faço para vocês. Numa outra proposta, não. É direto, é assim, é sal, é assado e acabou, né? Eu acho que é necessário, sei lá, né? Ter um pouco mais de Equilíbrio. ampliar, de equilíbrio, né? Ampliar um pouco mais o horizonte, porque se a Bíblia não dá certeza, como é que eu vou impor, né, determinadas coisas? Então, É igual beber vinho, bebida alcoólica, todo mundo tem esse problema também. então, né? Se você fala assim, Ricardo, é legal beber? Eu falei, não, não é. Pô. É a questão do Não, testemunho, né? Agora, é pecado? Não, né? Agora, por causa disso, eu vou montar uma adega na minha casa. Pô, aí é complicado. No nossa cultura, beber é pecado, né? Não representa o comportamento de um cristão, né, adequado. Agora, também depende. Minha família, por parte de pai, a maioria era presbiteriano. E bebiam, fumavam naturalmente, porque na igreja deles já não tinha problema. Eles bebiam e fumavam sem nenhum problema, né? Porque na denominação deles era aceito isso. Então, é a questão de costume, né? Muita coisa é questão de costume e a gente precisa avaliar isso com muito cuidado. Eu diria o seguinte: respeite o grupo que você faz parte. É isso que a gente precisa entender. O grupo que eu não posso agredir o grupo que eu faço parte. Se eu não me sinto à vontade no grupo que eu faço parte, vai para outra igreja. Agora, não queira agredir, né? Amanhã vocês vão ser ministras de educação, ministros aí de educação, pastores, pastoras. Você vai chegar numa igreja que tem um costume diferente do seu. Respeite o costume da igreja. Eu quero ensinar uma maneira diferente. Você pode até ensinar, mas respeite o costume da igreja. Respeite a maneira de ser da igreja. Para quê? Para não ser agressivo, para não ser delicado, indelicada, né? Porque é sempre um desafio isso aí. Vamos lá. 4 aí, ó. Não, 4 a gente já falou, né? O 5. Os seus pés semelhantes a latão ou bronze, reluzentes, simbolizam o poder de Jesus para acabar com os inimigos do reino de Deus. E voz de muitas águas simboliza uma voz poderosa, né? Forte. Então, o que o texto, desculpa, está querendo dizer inicialmente sobre a pessoa de Jesus? Ele é santo, ele é digno da nossa adoração, ele é capaz, né, de nos julgar, só ele pode nos julgar, e ele é poderoso. Então, entenda, uma mensagem dessa, em meio a uma situação de caos, é uma mensagem de conforto, não de medo. Eu não tenho que ter medo dessa figura extravagante, mas é uma maneira de eu entender que eu tenho alguém que está do meu lado que é poderoso, alguém que está do meu lado que é capaz, alguém que tem condições de me ajudar em meio a situação de perseguição, de caos, de doença, de desemprego, de pandemia. Ou seja, o autor do Apocalipse começa falando sobre o poder de Jesus e tenta convencer aí os seus leitores de que vale a pena confiar em Jesus, porque o cara pode. Ele é o cara que pode aí nos ajudar a lidar com nossas questões, entendeu? Então, essa simbologia tem um objetivo, né? Passando aqui para outro slide. Aí vem uma carta aí, né? Eu não sei se vai dar para falar de todas as cartas, mas se eu não falar hoje de todas, eu falo depois, né? Aí a primeira aí, carta a Éfeso. Uma igreja zelosa, mas sem amor. A igreja de Éfeso foi elogiada por seu conhecimento e firmeza nas Escrituras. Mas é importante entender que não basta termos conhecimento do texto bíblico. É preciso praticá-lo em nosso dia a dia. No verso 2, o autor do Apocalipse elogia as obras, o trabalho e a perseverança que aqueles cristãos tinham, que mesmo em meio às lutas, suportavam perseverantes, não indo nem para a direita nem para a esquerda, mas caminhando sempre em direção ao Senhor.
a igreja estava sólida e firme, e que nenhuma seita poderia causar interesse aos seus membros. No verso 5, o autor demonstra a perda do amor. Não era um assunto sem importância. É tratado como que envolvendo uma queda da vida cristã. Os efésios são advertidos a que se lembrem do calor da sua primeira experiência cristã, se arrependam por terem caído no pecado e que façam as obras que faziam antes, ou seja, a prática do amor. Se os efésios não se arrependessem, Cristo viria e moveria o candeeiro deles do seu lugar. Candeeiro aqui é um símbolo para igreja. Então, olha só, eu pego um texto como esse, eu vou falar, porque né, fulano, beltrano, a igreja pode perder a salvação e tal, né, porque ele falou, ó, vai mover, vai tirar e tal. Qual é a mensagem, né, através de toda essa simbologia? Não adianta ter conhecimento das Escrituras se eu não pratico as Escrituras. Se eu não pratico as Escrituras, eu não demonstro amor. Se eu não demonstro amor, eu não sou igreja. Então, eu não sou cristão. Ponto. Então, a ideia aqui não é se você perde ou não a salvação. A ideia aqui não é se você cometer um pecado, Deus vai pegar e vai te jogar para o inferno, vai tirar do céu, vai riscar teu nome lá no livro da vida. Eu não sei se eu já falei sobre a simbologia do livro da vida, mas é que nas cidades antigas, toda cidade ela tinha um livro com o nome dos cidadãos, ou seja, daquelas pessoas que faziam parte daquela cidade. Então, a ideia do livro da vida é demonstrar que, na eternidade, todos aqueles, né, que são de Jesus serão membros dessa cidade celeste. Ou seja, eu tenho lugar garantido na cidade celeste. Diferente de que, às vezes, você não era cidadão de uma cidade, tinha que ficar do lado de fora dos muros, porque o seu nome não estava no livro daquela cidade. Então, olha o que o autor está fazendo. Está usando uma figura que era comum naquela época para ilustrar a ideia de pertencimento, né? Que vale a pena eu continuar perseverante nos valores do reino de Deus, porque eu pertenço a esse reino. Agora, você imagina, Deus tem um livro, gente? Não. Deus tem um livro enorme com o nome de todo mundo que já morreu, que vai viver, que não morreu, que, sei lá, que está aí. Aí ele vai lá, fulano fez besteira de novo, né? Aí vai lá, arrisca o nome do fulano. Ele se consertou, né? Aí vai lá e escreve de novo. E aí Deus não é nem onisciente, né? Porque se ele escreve e apaga, ele não sabia o que o outro ia fazer. E se Deus tivesse alguma coisa hoje, por exemplo, ele ia ter um notebook, um iPad, né, 1000, sei lá, uma coisa muito mais moderna do que um livro, né? Se eu fosse usar essa figura hoje. Então, são coisas que a gente precisa pensar bem, né? Aqui a gente vê a figura do candeeiro. Quem usa candeeiro? Quem sabe o que é um candeeiro? Né? A gente nem tem isso hoje, né? A lanterna, né? Um lugar para botar luz. Hoje tem lanterna no celular, o celular tem lanterna. Né? Não, é o candeeiro, aquela coisa que brilha, que dá luz, né, e tal. Ó, vou tirar do lugar. Então, essas figuras, esses símbolos, têm a ver com o objetivo primeiro do texto. A gente precisa olhar isso com cuidado, né? Eu estou usando isso em Apocalipse, mas pode ser em qualquer outro texto, né? Alguém ia falar aí? Não vergonha, com o cara enfiando no meu botão perto de você. Juarez, quer falar? Não, mestre, não. Ah, tá, então tá. Então, essa simbologia, quando nós a lermos, não só em Apocalipse, gente, mas em todo o texto da Bíblia. Por exemplo, em Mateus. Em Mateus começa lá, livro da genealogia de Jesus, né? Filho de Davi, filho de Abraão. A expressão filho de Davi significa o quê? Que Jesus é judeu. Ponto. Acabou, mais nada. Desculpa. A expressão filho de Davi significa que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento.
E a expressão filho de Abraão, que Jesus é judeu, ponto, acabou mais nada. Então, Jesus é da descendência de Davi? Não. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Toda criança que nascia homem era apresentado como filho de Davi, ou seja, aquele que poderia ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Eu lembro que numa entrevista antiga, o Ariel Sharon, que na época era o primeiro-ministro de Israel, ele falou que era o Messias prometido no Antigo Testamento. Olha só que doideira. Na perspectiva dele, ele era o Messias, estava prometido lá, porque ele tinha feito alguma coisa lá que estabilizou Israel lá em algum momento, né, e tal. E ele tinha dito isso, e alguns estavam falando isso sobre ele lá em Israel, né, alguns judeus mais radicais, dizendo que ele era o Messias prometido porque ele resolveu um problema lá antigo de Israel, né? Mas não é, né, na perspectiva dele, que é judeu. Então, é uma figura política, a expressão filho de Davi. E não necessariamente que Jesus é da descendência de Davi, né, como muitos alegam hoje. Então, todo símbolo, gente, eu preciso entender qual o significado dele para os primeiros leitores. Vou dar um outro exemplo. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo servo em grego é doulos, que significa escravo. Então, ficaria assim, ó. Desculpa. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por que Paulo usa o termo escravos ao invés de ruperetas, ou ao invés de diáconos, que também seriam termos para servos? Porque Paulo quer dizer para os romanos, para os cristãos em Roma, que diante de Jesus, ele é escravo. Ou seja, a relação de Paulo com Jesus é: Jesus é Senhor, eu sou escravo. Não é nem um termo ameno. Quem era o escravo na época de Paulo? Era aquele que nascia escravo, era aquele que perdia a guerra, né? E aí era escravo do povo vencedor, ou era aquele que se vendia como escravo para pagar dívida. Ou seja, é alguém que não tem direito, não tem posse, não tem nada. Então, o termo doulos, lá para os primeiros escritores, tem um significado muito forte. Eu tenho que trazer isso para hoje. Então, vou falar mais uma vez dos nossos amigos aí que pregam sobre a teologia da prosperidade. Que você tem direito, que você é herdeiro, que você é cabeça. Paulo está dizendo que é escravo. Se Paulo, que era Paulo, era escravo, nós hoje somos o quê? Escravo, mais nada. Eu não posso usar, né, esse texto ou qualquer outro para dizer que eu tenho direito, eu declaro, eu exijo e tal. Isso é uma atrocidade bíblica, né? Não só dentro de Romanos, mas qualquer outro texto bíblico, né, interpretado de maneira, no mínimo, né, no mínimo, correta aí. Então, a simbologia, né, o uso de palavras, ideias, números, figuras, precisa ser, né, avaliado com cuidado para a gente não falar muita besteira por aí, né? Lembrando que besteira sempre vamos falar, mas é importante diminuir o nível, né? Dá tempo aqui de falar mais de uma igreja. Ó. Esmirna. Ficava a uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso e era um ponto marítimo próspero. Está digitado errado aí. Sua riqueza e prosperidade fizeram com que ela disputasse com Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Na carta descrita no Apocalipse, fica a impressão que a cidade contava com a colônia substancial de judeus, agressivamente hostis contra os cristãos e com influência considerável junto às autoridades civis. Em Esmirna, a perseguição foi realizada especialmente pela comunidade judaica local, pois eles achavam que só eles eram o povo de Deus. Ainda acham, né? A perseguição acontecia de várias formas. Uma delas era a pressão econômica.
o que pode ter levado a igreja à pobreza. Outro tipo era a acusação difamatórias, que levavam muitos cristãos à prisão e à morte. Contudo, a carta é escrita para que os cristãos não desanimassem, pois, apesar das dificuldades, eles são ricos, pois têm o Espírito Santo para orientá-los e ajudá-los em toda situação. Você vê mais uma vez aí que, dentro do contexto da carta, né, de uma carta, você tem orientações específicas para um grupo, mas uma mensagem geral. No mundo que nós vivemos hoje, tem muita gente que está passando isso aí coletivamente, muitas igrejas que sofrem perseguição, muitas igrejas que estão sofrendo pobreza por serem cristãos, tá? Outra coisa importante, no Novo Testamento, gente, o termo tribulação significa o seguinte: o impacto da vida cristã numa sociedade não cristã. Então, por conta da pandemia, você perdeu o seu emprego. Isso não é tribulação no Novo Testamento. A tribulação seria o seguinte: você perdeu o seu emprego porque no seu emprego estavam fazendo algo desonesto e você falou, eu sou crente e eu não vou fazer nada desonesto. Então, o seu patrão vai e te demite por causa disso. A tribulação no Novo Testamento tem a ver com isso, com testemunho cristão, com o impacto da vida cristã numa sociedade não cristã. Você está andando na rua, vindo da igreja, foi alvo de uma bala perdida. Isso é tribulação? Não no sentido do Novo Testamento, porque qualquer um pode levar uma bala perdida domingo à noite. Segunda de manhã, terça à tarde, qualquer hora, né? Agora, você levou um tiro porque você estava pregando o evangelho e alguém não gostou da tua mensagem e te deu um tiro. Aí é tribulação. Ah, você, sei lá, contraiu uma doença. Isso não é tribulação no sentido do Novo Testamento. Isso é ruim, é triste, mas qualquer um pode ficar doente. Você não contraiu isso porque é crente, certo? Você contraiu isso porque está vivo, né? E ficou doente. Então, tribulação no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, tem sempre a ver com isso, né? Tribulação e os seus outros significados, né? Tem sempre a ver com isso. É o impacto cristão, é o impacto da vida cristã num mundo não cristão. E aí isso nos ajuda, por exemplo, a entender, né, algumas questões. Às vezes eu ouço, né, de algumas pessoas assim: ah, irmãos, vamos orar pelas famílias, né? Porque as famílias estão passando por muitas tribulações. Aí o marido está traindo a esposa. Que tribulação é essa? O marido é safado. O problema não é o diabo está atormentando. Não, o marido é safado que traiu a esposa. Não é o diabo, não é tribulação, não é nada. Vamos dar uma coça no marido para ele tomar vergonha na cara. Não é orar para que o diabo, que não tem nada a ver com essa história, a culpa aí é do marido, né? E aí por diante. A outra pessoa fala: ah, irmãos, vamos orar porque, né, estou passando a grande tribulação financeira. Aí a pessoa tem um cartão de crédito, estourou o cartão de crédito com um monte de besteira, né? Nada que fosse essencial, mas com um monte de besteira, e aí fica dizendo que está passando por tribulação porque não tem controle financeiro, né? Então, isso nos ajuda a delimitar um pouco e a entender, né, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, tanto nos sentidos primeiros como né, na mensagem para hoje. Então, é um cuidado que a gente precisa ter aí. Gente, não dá mais aí para a gente ler um outro, falta 2 minutinhos, mas hoje era isso aí que eu queria passar para vocês. Semana que vem a gente continua falando aí de Apocalipse, tentando contextualizar aí. Valeu? Alguém quer falar alguma coisa aí, rapidamente? Reclamações, dúvidas? Não, professor, a aula estava ótima, maravilhosa. Show de bola. Vinha a noite toda. Beleza, então. Então,